Em 1964, o SR-71 Blackbird subiu aos céus pela primeira vez, marcando o início de uma carreira ilustre que se estenderia por mais de 3 décadas. A aeronave elegante e futurista foi oficialmente apresentada à Força Aérea dos Estados Unidos em 1966 e se tornou um dos aviões mais icônicos e respeitados da história da aviação. Apesar de nunca ter sido equipado com armas, o SR-71 ganhou a reputação de ser a aeronave mais temida da Guerra Fria, graças à sua velocidade e capacidade de altitude incomparáveis. Ele poderia voar mais alto e mais rápido do que qualquer outra arma do arsenal soviético, o tornando um recurso inestimável em missões de coleta de informações. E mesmo após a sua aposentadoria formal em 1998, o SR-71 continuou sendo uma maravilha da engenharia e um testemunho da engenhosidade de seus projetistas. E desde sua aposentadoria, a Força Aérea dos Estados Unidos tem trabalhado arduamente para construir outra aeronave que substitua perfeitamente o SR-71 e até mesmo possua capacidades superiores a ele. No entanto, ela obteve muito pouco sucesso nesse sentido. Então, em novembro de 2013, a Lockheed Martin, uma das principais empreiteiras aeroespaciais e de defesa do mundo, finalmente revelou o sucessor de última geração do SR-71, o SR-72, filho do Blackbird. Assim como seu antecessor, essa aeronave super avançada será projetada com a missão principal de reconhecimento, vigilância e coleta de informações, mas virá com atualizações e melhorias significativas. Uma das principais atualizações é o fato de ser uma aeronave não tripulada, capaz de ser controlada remotamente do solo e nunca precisar de um piloto humano. Além dessa ser uma vantagem crucial do SR-72, ela também tornará a aeronave capaz de voar em altitudes e velocidades muito mais altas do que seria seguro para um piloto humano suportar. A capacidade combinada do SR-72, de velocidades sem precedentes e altitudes extremamente elevadas, de acordo com a Lockheed Martin, o tornaria a aeronave ideal para realizar missões de vigilância e reconhecimento sem ser detectado por radar ou qualquer outro sistema de rastreamento avançado. Mas apesar de todos os seus recursos impressionantes, o SR-72 permaneceu no estágio de protótipo até o final de 2021, e não ficou claro quando ou se ele entraria em produção total. Mas tudo isso mudou no ano passado, depois de alguns avistamentos de uma aeronave que se parecia com o SR-71, gerando especulações de que o tão esperado SR-72 poderia já ter alcançado um estágio muito avançado em seu desenvolvimento. Você sabe, o SR-72 é um projeto ultra secreto que está sendo desenvolvido pela Lockheed Martin em parceria com a NASA e as Forças Armadas dos Estados Unidos. Por isso, tem muito pouca informação disponível sobre o seu estado de desenvolvimento ou quando será lançado oficialmente. Espera-se que o projeto crie um avião espião hipersônico que possa voar a velocidades de até Mach 6, ou aproximadamente 4.500 milhas por hora. E para colocar isso em perspectiva, você levaria pouco mais de 1 hora para voar de Nova York a Los Angeles nessa velocidade. Embora o avião espião Blackbird original, o SR-71, tenha sido considerado à frente de seu tempo, o SR-72 levará esse legado para o próximo nível, ao incorporar tecnologia de ponta, incluindo sistemas de propulsão e sensores avançados. O SR-72 foi projetado para voar a uma altitude de cerca de 80 mil pés, aproximadamente o dobro de altura de um avião comercial. E nessa altitude, o ar é muito mais rarefeito, o que permite velocidades mais rápidas e menor resistência do ar. Entretanto, as condições extremas dessa altitude também apresentam uma série de desafios de engenharia, como o gerenciamento do calor gerado pelo atrito da pele da aeronave. Além disso, o envelope de voo hipersônico é um território amplamente inexplorado. Ainda há muitas incógnitas no que diz respeito à aerodinâmica e à ciência dos materiais necessários para um voo hipersônico sustentado. Além disso, as temperaturas e pressões extremas em velocidades hipersônicas exigirão novos materiais e abordagens de engenharia estrutural. Apesar desses desafios, a equipe por trás do SR-72 está otimista quanto ao potencial do avião. Com seu design elegante e tecnologia de ponta, o SR-72 está pronto para ocupar o seu lugar no panteão de aeronaves lendárias como o Blackbird e o Concorde, ampliando os limites do que é possível na aviação e além. O SR-72 é uma das aeronaves mais esperadas em desenvolvimento, e espera-se que seu sucesso revolucione o setor de aviação. O desenvolvimento dessa aeronave revolucionária está sendo fortemente influenciado pelos dados coletados durante os testes do Falcon ATV-2.
O ATV-2 foi um veículo de teste não tripulado lançado pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos em 2010. O seu principal objetivo era coletar dados sobre voos hipersônicos e orientações e também controle remoto. Durante as 3 fases concentradas de testes do ATV-2, a aerodinâmica, os efeitos aerotérmicos e o controle de navegação foram amplamente estudados. Os resultados desses testes, de acordo com a Lockheed Martin, foram cruciais para o desenvolvimento do projeto do SR-72, garantindo que ele pudesse suportar as condições extremas de voo hipersônico. Durante os testes, o ATV-2 conseguiu atingir velocidades alucinantes de até 13 mil milhas por hora, ou Mach 20, graças aos seus motores avançados e ao design aerodinâmico. Enquanto voava pela atmosfera superior, as temperaturas de sua superfície externa ultrapassavam os escaldantes 3.500 graus Fahrenheit, o que era quente o suficiente para derreter aço. O sucesso registrado durante esses testes extensivos proporcionou a confiança e o conhecimento necessários para continuar desenvolvendo o SR-72. E embora o desenvolvimento do SR-72 permaneça envolto em segredo, com pouquíssimas informações disponíveis sobre a aeronave para o público, agora começaram a circular rumores sobre a tecnologia avançada e furtiva com a qual ele será equipado. Pela arte conceitual que vazou, fica claro que o SR-72 é um feito impressionante de engenharia. Espera-se que a aeronave apresente um design elegante e futurista, otimizado para voos de alta velocidade. As entradas de ar duplas, montadas na parte inferior da fuselagem, fornecem ao motor um fluxo constante de ar, garantindo o máximo desempenho. Espera-se também que os seus conjuntos de asas delta finas e de montagem baixa reduzam o arrasto e melhorem a capacidade de manobra em altas velocidades, enquanto sua única aleta de cauda vertical garante a estabilidade durante o voo. Da mesma forma, o SR-72 será capaz de voar em altitudes ainda maiores do que o seu antecessor. Para fins de contextualização, espera-se que o SR-72 tenha uma altitude máxima de cerca de 100 mil pés, permitindo que a aeronave realize missões de reconhecimento em uma área muito maior e dificultando ainda mais a detecção e o rastreamento. Ele possui um trem de pouso retrátil para permitir que o SR-72 decole e aterrisse. Isso significa que a aeronave pode ser recuperada da mesma forma que uma aeronave tradicional e pode ser mantida reparada no solo como qualquer outra aeronave. No entanto, espera-se que o SR-72 passe a maior parte do tempo em grandes altitudes, voando a velocidades de até 6 vezes superiores à velocidade do som e coletando informações que seriam impossíveis de obter usando aeronaves convencionais. E o principal ingrediente para o sucesso do SR-72 deverá ser a sua usina de energia, que será um sistema de propulsão de ciclo combinado baseado em turbina. O motor de turbina básico será responsável por fornecer o impulso necessário durante a decolagem e até velocidades de Mach 3. Quando a aeronave atingir essas velocidades, o ramjet, de modo duplo, assumirá o controle, permitindo que ela atinja velocidades hipersônicas. Esse sistema de propulsão de última geração será aspirado por uma entrada comum na parte dianteira da carcaça do motor e exaurido por um bocal comum na parte traseira da aeronave. Mas o que diferenciará a usina de força do SR-72 será o seu duto interno, que fornecerá os canais necessários para acessar um método de propulsão em detrimento do outro. Isso significa que a aeronave pode alternar perfeitamente entre os 2 métodos de propulsão, dependendo das condições de voo. Mas além das suas capacidades de reconhecimento apresentadas, a usina de energia do SR-72 também abre um mundo de funções de missão militar. Para contextualizar, a aeronave poderia ser usada como uma plataforma de transporte de mísseis, com mísseis desenvolvidos com base no conceito de voo hipersônico, para coincidir com o seu veículo de entrega. E isso permitiria que os militares atingissem alvos com velocidade e precisão sem precedentes, desferindo um golpe poderoso que poderia mudar o rumo de qualquer conflito. Sua capacidade de lançar carga útil antes de ser reconhecido dará à Força Aérea dos Estados Unidos uma vantagem significativa em situações de combate. A capacidade de voo em alta velocidade do SR-72 também permitirá que ele viaje para qualquer lugar do planeta em questão de minutos ou horas. Essa velocidade incomparável vai permitir que a Força Aérea dos Estados Unidos atinja qualquer alvo global em um piscar de olhos, deixando pouco tempo para o inimigo reagir. Mas não são apenas os militares que se beneficiarão com essa tecnologia. A Lockheed Martin prevê que a tecnologia avançada do SR-72 poderá ter um impacto revolucionário nas futuras viagens aéreas de passageiros entre os principais centros. A velocidade incomparável poderia reduzir significativamente os tempos de viagem, tornando as viagens de longa distância muito mais gerenciáveis e acessíveis. A Lockheed Martin declarou que espera que um veículo de teste funcional do SR-72 esteja pronto em 2030. A instalação Skunk Works da Lockheed Martin
conhecida por suas tecnologias de ponta e operações secretas, confirmou os planos para o SR-72 com um protótipo totalmente desenvolvido que deverá ser testado ainda este ano. Com a aceleração do trabalho no projeto do SR-72, tem relatos de que um demonstrador de tecnologia foi visto perto das instalações da Skunk Works em Palmdale, na Califórnia. Acredita-se que essa aeronave, que teria sido flanqueada por um par de aviões de caça, o T-38, seja uma versão inicial do SR-72, passando por testes e avaliações iniciais. E apesar do sigilo em torno do projeto SR-72, está claro que a equipe da Skunk Works está mais uma vez ampliando os limites do que é possível na tecnologia aeroespacial. Com a sua velocidade hipersônica e recursos versáteis, o SR-72 certamente será um divisor de águas no mundo da aviação. Mas os rumores sobre o provável substituto do SR-71 não param por aí. Também há relatos de que o tão esperado sucessor do SR-71 é de fato o mítico e muito especulado Aurora SR-91. A história do Aurora cativou os entusiastas da aviação e os teóricos da conspiração durante décadas. Os rumores sobre a existência do avião começaram a circular em meados da década de 80, com relatos inclusive de uma aeronave de reconhecimento rápida e de alto voo que podia atingir Mach 6 e voar a altitudes de até 100 mil pés. Apesar de o governo negar a existência da aeronave, os avistamentos e relatos de aeronaves estranhas e não identificáveis continuaram a chegar. Algumas testemunhas afirmaram ter visto a forma triangular e característica da Aurora e ouvido os seus estrondos sônicos, enquanto outras relataram luzes estranhas e misteriosos rastros no céu. Além da famosa especulação de que o Aurora era o sucessor do famoso avião espião SR-71 Blackbird, outras especulações também afirmam que o Aurora era uma aeronave hipersônica movida por um revolucionário motor scramjet e equipada com recursos avançados de furtividade. Os rumores sobre as especificações avançadas do Aurora só aumentaram a sua mística. Alguns afirmam que o avião está equipado com tecnologia scramjet de última geração, o que lhe permite atingir velocidades e altitudes sem precedentes. Outros sugeriram que o Aurora faz parte de um esforço mais amplo para desenvolver armas hipersônicas capazes de atingir alvos em qualquer lugar do mundo em apenas alguns minutos. De acordo com alguns relatos, o Aurora era capaz de atingir velocidades de até o Mach 5 ou 6, o que o tornava um dos aviões mais rápidos já construídos. Dizia-se também que ele era capaz de voar em altitudes extremamente altas, possivelmente até 135 mil pés, o que o tornaria quase impossível de ser detectado por radar. Algumas fontes até especularam que o Aurora era capaz de fazer voos espaciais e poderia viajar até o limite da atmosfera. As especificações exatas do Aurora, entretanto, permanecem um mistério. Alguns especialistas acreditam que a aeronave pode ter existido apenas como um protótipo ou que teve uma vida útil muito curta antes de ser aposentada ou ser substituída por um projeto mais novo. Outros argumentaram que o Aurora nunca foi uma aeronave real, mas sim uma história de fachada para o desenvolvimento de outras tecnologias militares confidenciais. Independentemente de o Aurora ter existido ou não, seu legado continua vivo como um testemunho do poder do mistério e da especulação. E quem sabe, talvez um dia, a verdade sobre essa aeronave esquiva seja finalmente revelada e conheceremos a verdadeira história por trás de um dos maiores mistérios da aviação de todos os tempos.